Você sabia que caso os ensinos de Chico Xavier e Allan Kardec estejam certos, Jesus Cristo é na verdade o homem mais mentiroso que já pisou na face da Terra? Se o espiritismo kardecista trouxer ensinos verdadeiros, a Bíblia na verdade é a maior fraude já criada pela história da humanidade. Muitas pessoas têm encontrado no espiritismo kardecista, ou espiritismo de mesa branca, espiritismo cristão, as respostas para as perguntas que todos os homens já fizeram pelo menos uma vez na sua vida, como por exemplo, por que pessoas boas sofrem, por que bebês que são tão inocentes padecem de violência, de doenças incuráveis, ou qual que é o destino dos nossos entes queridos depois que eles morreram, e qual vai ser o nosso destino depois da morte. Também tem aquela pergunta elementar que todos nós já fizemos um dia: qual é o sentido da nossa vida? E por mais que muitas pessoas identifiquem dentro do espiritismo a resposta para essas perguntas como algo vindo da Bíblia, como algo sendo cristão, hoje nós vamos analisar as principais doutrinas da religião espírita e você vai perceber que esse é o maior engano que alguém pode incorrer. Dizer que existe comunhão entre o espiritismo e a fé cristã. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, você está no lugar certo. Por isso eu quero te convidar a clicar aí no botãozinho inscrever-se, ativar também o sino de notificações, porque aí dessa forma você vai continuar recebendo os nossos vídeos de estudo bíblico, como sempre, fiéis à palavra de Deus, ok? Antes de nós começarmos, eu quero deixar 2 alertas muito importantes. O primeiro alerta é que esse vídeo não está sendo feito com base nos meus achismos pessoais sobre a doutrina espírita. Eu fiz pesquisas sobre as 2 principais obras dessa religião, que são o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo, ambas as obras de Allan Kardec. E caso você não concorde com o que eu vou dizer aqui, porque muitas vezes a fé das pessoas na prática está completamente desconectada da fé defendida de maneira formal pela doutrina, isso acontece, por exemplo, dentro do próprio cristianismo, nós temos aí várias correntes evangélicas que creem num Deus completamente diferente do Deus da Bíblia, eu quero te dizer que você pode aferir, que você pode checar se o que eu estou dizendo aqui é verdade ou se são mentiras que eu estou inventando. Existe o site da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que lá eles disponibilizam essas obras, e aí você vai poder consultar. Inclusive, ao longo desse vídeo também, eu vou trazer aqui as referências para vocês dos materiais que foram usados. O segundo aviso é que eu não vou explicar o Espiritismo de uma maneira exaustiva, ou seja, eu não vou dar uma aula de Espiritismo para vocês aqui, eu não vou falar tudo sobre o Espiritismo. Pelo contrário, eu vou pegar os principais pontos da doutrina espírita, aqueles que se chocam contra a palavra de Deus, que contradizem a palavra de Deus, e eu vou explicar esses pontos, porque eles são um engano, podem ser chamados até mesmo de doutrina de demônios, à luz das Sagradas Escrituras. Então esses 2 pontos precisam ficar muito claros, ok? Para o vídeo ficar mais claro e bem prático de você acompanhar, como nós sempre fazemos aqui no canal, eu vou dividir em partes, e dessa vez vão ser 4 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre como os espíritas enxergam uma pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo momento, nós vamos abordar a maneira que os espíritas identificam a questão do pecado e o mal da humanidade. No momento seguinte, nós vamos tratar da abordagem dos espíritas com relação à salvação e à reencarnação. E por fim, nós vamos tratar do ponto que talvez mais chame a atenção dentro da religião espírita, que é a comunicação com os mortos. Falando sobre o nosso Senhor Jesus, a visão que os espíritas têm sobre a figura de Cristo, ela é completamente oposta ao que a Bíblia nos ensina. Se a Bíblia ensina que o nosso Senhor Jesus é plenamente Deus, Filho de Deus, da mesma substância que o Senhor, ou seja, Deus como o próprio Deus Pai, ele é o Deus que se encarnou, assumiu forma de homem, jamais perdeu a sua divindade, foi plenamente Deus e plenamente homem, viveu uma vida sem pecado, morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou para a salvação de todos aqueles que crescem na sua obra. A maneira como os espíritas identificam Cristo, eles enxergam Cristo, é na verdade uma afronta ao Evangelho. Segundo a doutrina espírita, o nosso Senhor Jesus Cristo, para eles, é apenas uma criação de Deus, um guia moral, um espírito que serve de guia moral para que as pessoas possam seguir os seus ensinos, aperfeiçoar a si mesmo ao longo das encarnações e quem sabe um dia elas possam ser aí um espírito de luz, até mesmo parecido com o próprio Jesus Cristo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, segundo Allan Kardec, o que um espírito revelou para ele e que serviu de doutrina para toda essa religião é o seguinte: qual o tipo mais perfeito de espírito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus Cristo. Essa afirmação que Allan Kardec propõe como base da religião espírita, ela é não somente extremamente herética, como ela é um ataque à divindade do nosso Senhor. Quando nós abrimos as páginas das Sagradas Escrituras, nós vemos ao longo de toda a teologia bíblica a afirmação de que Cristo é Deus. Ele é um ser divino da mesma substância que o Pai.
Além disso, essa frase é completamente herética, porque a consequência lógica dessa frase é que a salvação, ela depende dos homens. Se Cristo não morreu em meu favor e ressuscitou para me comprar como seu povo, a consequência disso é que agora eu, pelos meus méritos próprios, posso salvar a minha própria alma. Ou seja, mais uma vez, nós caímos naquele pressuposto de todas as seitas, como é o caso da seita católica, dos adventistas do sétimo dia, dos mormons, que se resume tudo a salvação por obras. Um outro aspecto dentro da doutrina espírita, que é uma afronta e um ataque de guerra, assim, absoluto contra o evangelho, é a forma como eles veem a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é Deus, da mesma substância que Deus Pai e Deus Filho. Ele é uma pessoa que aplica a salvação de Cristo nas nossas vidas. Ele nos santifica, ele nos sela para a salvação, ele se entristece com os nossos pecados e as nossas falhas. Ele é uma pessoa com personalidade. E os espíritas reduzem a figura do Espírito Santo, eles tentam tirar o Espírito Santo do seu lugar de Deus e o reduzem apenas a um conceito filosófico ou apenas a uma força que age em favor das pessoas. E o triste é que isso constitui uma blasfêmia contra o Espírito Santo tão grande, porque quando nós olhamos para o texto de João, nós nos lembramos que uma das missões do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, se eu atribuo ao Espírito Santo o papel apenas de uma força, alguém que não tem personalidade, alguém que sequer é divino, eu jamais terei a capacidade, ou melhor, a oportunidade de ser salvo, porque eu desconsidero que o Espírito Santo foi enviado para cumprir em mim a vontade do Senhor. E a partir do momento que eu desqualifico, que eu reduzo, ou que eu torno o Espírito Santo uma figura completamente insignificante, essa é a verdade, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então todo espírita praticante, que tem conhecimento da sua doutrina, e que afirma exatamente isso sobre o Espírito Santo, na verdade está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que é aquele único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Sobre essa questão do Espírito Santo, a situação fica ainda mais séria, porque o texto de João, no capítulo 14, nos versos 16 em diante, quando Jesus promete que ele enviaria o Consolador da parte do Pai, além dos espíritas diminuírem a figura do Espírito Santo, eles colocam a pessoa de Allan Kardec na figura desse Consolador. É isso mesmo, é esse nível de absurdo que é feito dentro da doutrina espírita. Ou seja, além de diminuir Deus, eles tentam colocar um homem na figura de Deus. Se a Bíblia afirma para cada um de nós cristãos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos plantou no jardim do Éden, ordenou que nós não tocássemos na fruta do conhecimento do bem e do mal, porque se nós tocássemos, nós pecaríamos contra ele e morreríamos. E ao longo do relato bíblico, nós vemos que Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor, se rebelaram contra ele, e por causa dessa atitude, toda a humanidade se tornou pecadora em Adão. Os espíritas enxergam que essa passagem sequer foi literal, ou seja, dentro da doutrina espírita, esse acontecimento jamais foi verdadeiro, jamais foi real. Para eles, a interpretação desse texto é completamente alegórica, e segundo a doutrina espírita, o pecado não existe. No capítulo 11 do livro A Gênese, que também é um livro que serve de base doutrinária para a religião espírita, Allan Kardec afirma que o progresso do homem não tem nenhum tipo de relação com a queda e com o pecado de Adão e Eva. Muito pelo contrário. Nós somos falhos porque nós já nascemos com essa falha e o nosso espírito precisa passar por uma purificação ao longo das encarnações para que ele fique livre de todo esse problema. Ou seja, se a Bíblia afirma que nós somos feitos perfeitos, a imagem e semelhança do Senhor, que éramos puros e que o pecado só entrou na nossa experiência depois daquilo que Adão e Eva fizeram e que nós também tomamos parte com eles em tudo isso por meio dos nossos pecados, o Espiritismo vai afirmar totalmente o oposto a isso. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Alguns deles podem até alegar que foram sim, mas na prática nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque se nós assumimos que nós já nascemos com defeito e com problema, isso significa dizer que Deus também teria defeitos e problemas, e isso é um absurdo que até mesmo os espíritas negam. Então, na prática, para eles, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos apenas gerados como criaturas falhas que vão precisar se purificar ao longo da vida e das suas encarnações, para que um dia possam atingir o estado de espírito de luz. A primeira delas é que o mal que muitas pessoas sofrem nessa terra, como por exemplo um bebê, são na verdade resultados de coisas ruins que essas pessoas fizeram em vidas passadas. Só que como nós vamos ver aqui na frente, isso não tem base bíblica nenhuma. É mais um surto, é mais uma loucura dessa doutrina. Isso não se sustenta. A segunda explicação que eles propõem para o mal é a questão do espírito opressor. Aqui preciso dizer que eles não creem nas figuras angelicais, tanto em anjos como em demônios, mas eles dizem que existem pessoas que são espíritos que não foram purificados, que são espíritos ali primitivos,
que são espíritos governados por coisas ruins, que também nós vamos ver aqui na frente, e que esses espíritos eles têm capacidade de perturbar pessoas, têm a capacidade de oprimir e até mesmo de possuir pessoas. Daí, para os espíritas, muitas coisas ruins que também acontecem na experiência dos homens são causadas por esses espíritos que morreram, mas que ficam aí vagando, querendo perturbar e fazer mal para as outras pessoas. E a terceira possibilidade que os espíritas apresentam é de que o sofrimento é, na verdade, um método que Deus usa para aperfeiçoar, para purificar as pessoas. Só que, biblicamente falando, a explicação para o mal que existe nessa terra é completamente diferente. A primeira coisa que nós temos que entender é que o mal só entrou na experiência humana por causa do pecado de Adão e Eva e também da nossa participação nesse pecado. Ou seja, se Adão e Eva, e por consequência nós, não tivéssemos pecado, nós jamais iríamos experimentar qualquer tipo de mal nessa terra. Só que por conta do pecado, o Senhor lançou maldição sobre os homens, sobre a humanidade, e também lançou maldição sobre toda a criação. Aquele homem que até então foi gerado para não morrer, agora está convivendo com a experiência da morte e dos sofrimentos. A terra agora está produzindo espinhos e abrolhos. O homem agora passou a se fadigar, a envelhecer e a morrer ao longo da sua experiência aqui na terra. A terra começou a produzir doenças, começou a produzir enfermidades, doenças genéticas que vão acompanhando os homens aí por gerações. Então nós temos que lembrar que o mal ele só penetrou na existência do homem, ele só começou a fazer parte da existência do homem justamente por causa daquele conceito que os espíritas negam, que é o pecado. Tendo isso em mente e partindo desse pressuposto do mal ser um reflexo do pecado na experiência do homem, nós conseguimos entender, à luz da palavra de Deus, que toda a experiência do mal que nós vivemos nessa terra pode ter algumas motivações. A primeira delas, a Bíblia vai dizer que pode ser, por exemplo, uma disciplina de Deus nas nossas vidas, que no caso é um ato de Deus de nos infligir algum tipo de dano para nos aproximar dele, para nos chamar até ele, ou principalmente para nos conformar a Cristo quando nós já somos cristãos. A segunda questão é aquilo que o escritor da carta de Tiago nos ensina, que muitos dos males que acontecem nessa terra são justamente por conta da inclinação maldosa e pecaminosa do nosso coração, quando nós agimos por ganância, quando nós agimos por violência, por ciúmes, por egoísmos. Uma outra explicação também para o mal, nesse caso a questão das doenças genéticas, que por exemplo acompanha aí um bebezinho desde os seus primeiros estágios de vida, muitas vezes aí doenças muito graves e que as pessoas ficam assim, como que pode? Um bebê que acabou de nascer tem uma doença assim, será que Deus é tão mau ou será que Deus não está vendo? Quando nós olhamos a Bíblia, nós enxergamos que isso também é reflexo do pecado na experiência humana. Como eu disse agora há pouco, nós somos gerados para não morrer, nós somos gerados para não sofrer, nossa carne não se corromperia, nós não iríamos nos fadigar, jamais iríamos nos adoecer. Porém, quando o homem peca, todo esse tipo de realidade começa a fazer parte da experiência dos homens. Paulo vai dizer que a nossa carne começa a se corromper, nós vamos nos deteriorando ao longo do tempo. Quando você olhar para o espelho hoje, você sabe muito bem que a imagem que você está vendo aí agora não é aquela mesma imagem que você via 10 anos atrás, talvez aí 1 ano atrás. Ou seja, quando o pecado entra na experiência do homem, a nossa carne, toda a criação perfeita do Senhor, ela começa a ser desfigurada. Ela começa a se deteriorar até o ponto que doenças começam a fazer parte da nossa experiência. Nós não podemos esquecer também da ação demoníaca contra as nossas vidas. A Bíblia deixa muito claro que os demônios eles pelejam contra a nossa vida, o diabo ele anda ao redor procurando a quem ele possa tragar. Então, uma das maneiras que o diabo tem de tentar nos afastar do Senhor e arrebatar pessoas para ele é impondo muito sofrimento na vida das pessoas. Isso precisa ficar bem claro. Ao passo que os espíritas negam a existência de anjos e demônios, a Bíblia nos deixa isso muito claro, como por exemplo o endemoniado gadareno. Os demônios são reais e segundo o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, uma das maneiras que os demônios mais tiram proveito das pessoas é quando eles induzem as pessoas a pensar que os demônios não existem. Ou seja, quando eu menosprezo, quando eu diminuo, ou quando eu nego a existência do meu inimigo, aí sim eu estou correndo risco. E a Bíblia vai dizer claramente que o diabo e os seus demônios são adversários da nossa alma. E essa também é uma forma de proliferação, de atitude do mal na vida do homem, na experiência do homem. E por fim, uma outra causa do sofrimento e do mal aqui na Terra, não o mal moral, mas o mal que nós sofremos, violência, todo tipo de dano e por aí vai, também está ligado aos juízos do Senhor. A Bíblia deixa muito claro que ao longo de toda a história da humanidade, por conta também do reflexo do pecado, Deus ele executa os seus juízos nessa Terra. Então, muitas das coisas ruins que acontecem na experiência do homem, como catástrofes, doenças, epidemias, como por exemplo o Covid, são juízos temporários de Deus. Isso precisa ficar muito claro, porque a maioria das igrejas evangélicas não instruem os cristãos sobre os juízos temporários do Senhor. É justamente pela falta desse ensino que muitos crentes estão indo procurar respostas numa seita como o espiritismo kardecista, o espiritismo dito cristão. Esse ensino pode soar um absurdo aí para muitas pessoas, mas nós devemos entender
Paulo nos ensina isso claramente, que para nós que somos cristãos, a morte não é um fim. Nesses juízos temporais de Deus, muitos cristãos acabam de fato morrendo, mas pela misericórdia, graça e para a glória do Senhor, todos esses cristãos que morrem nesses juízos temporários do Senhor, eles estão na eternidade com o Pai. Eles já estão no seio de Abraão, já estão provando e gozando da presença de Deus, da presença perfeita de Deus ali na sua frente. Só que no caso dos ímpios, os juízos temporais do Senhor, eles já são uma prévia daquilo que eles vão enfrentar no inferno. Então, ao contrário do que muitos crentes pensam, os males que nós sofremos aqui, na verdade, não são para nos desanimar, não são para dizer que Deus é alguém mau, ou nada do tipo. Só servem para nos mostrar que nós não somos dessa terra. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro para poder habitar com Ele nas moradas eternas que Ele preparou para cada um de nós. Então, tudo o que me acontece nesse momento da vida está apenas apontando para a minha necessidade de um Salvador e para a promessa que Jesus fez para cada um de nós. A promessa de que um dia nós seremos unidos a Ele e que nós teremos ali, ao lado do nosso Senhor, toda a criação regenerada, todo o plano original de Deus restaurado. E aí, nesse momento, sim, nós não experimentaremos mais nada de ruim na nossa existência. Agora, abordando exclusivamente a questão da doutrina da reencarnação dos espíritas, a Bíblia também é muito clara em refutar completamente esse ensino. Em Hebreus capítulo 9, no verso 27, o escritor aos Hebreus nos ensina que ao homem é ordenado morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo, ou seja, não existe a menor possibilidade de reencarnação. Então, se for depender de alguém se reencarnar para ser purificado, biblicamente falando, isso é um absurdo. Isso é impossível. Isso é o diabo querendo te dizer assim, olha, não, viva sua vida de pecado, tenta fazer alguma outra boa obra aí às vezes, porque aí você vai ter uma próxima vida para você fazer mais e ser salvo. O que Deus está te dizendo hoje é, a oportunidade que Ele está nos concedendo é nessa vida, é hoje e é agora. Ninguém terá uma segunda oportunidade de salvação depois da morte. Ao homem é ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. Esse ensino é bem claro, não tem questão de interpretação alegórica. A interpretação mais objetiva que se pode ter é essa. Você morre uma vez e a partir disso segue-se o juízo. Um outro texto também que nos ensina isso de uma maneira muito clara, que não existe possibilidade de salvação depois da morte, que não existe também a figura da reencarnação, é o texto da parábola do rico e do Lázaro. Nesse texto é dito que existe um abismo intransponível entre aqueles que estão no lago de fogo, no inferno e por aí vai, e aqueles que estão no seio de Abraão, que é o céu. Ou seja, a partir do momento que você morre e você já é lançado no inferno para começar a padecer de sofrimentos eternos, você jamais terá uma outra oportunidade para mudar de lugar, para sair do inferno e inclusive ir para o céu. Então, biblicamente falando, mais uma vez, é impossível a questão da reencarnação. Tudo que você precisa fazer nessa vida é crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados para que você seja salvo. Não existe outra possibilidade, não existe um outro momento. Mas aí o Espiritismo é uma doutrina tão enganosa, à luz da palavra de Deus, a gente tem sempre que dizer isso, que de uma maneira assim perniciosa, ele tenta usar textos bíblicos para dar base para suas heresias. E uma dessas doutrinas extremamente perniciosas, que os espíritas inclusive distorcem a Bíblia para dar base para ela, para tentar dar base para ela, é justamente a questão da comunicação com mortos. É nessa doutrina que muitas pessoas pensam que estão conversando com seus parentes, mas na verdade elas estão conversando com demônios. De acordo com o livro dos médiuns, o Allan Kardec ele diz que o espírito quando morre, ele fica perambulando pela nossa existência, pela nossa realidade aqui no mundo espiritual, tentando fazer contato com as pessoas que estão vivas. Se ali existe a figura de um médium, que segundo Allan Kardec é uma pessoa que tem um dom para conversar com esses mortos, esses espíritos poderão ser capazes de trazer conforto, uma situação de luto, por exemplo, e também trazer doutrinas e trazer ensinos para que as demais pessoas possam progredir na sua jornada espiritual. É justamente a partir dessa doutrina e da interpretação porca que eles fazem da palavra de Deus, que eles dizem que no texto de 1 Samuel, quando o rei Saul tenta invocar o profeta Samuel para obter orientações da parte do Senhor, eles dizem que essa passagem bíblica, ela afirma a comunicação, a conversa com mortos. Eu não vou explicar aqui nesse vídeo essa passagem, porque eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal, ficou muito completo, explicando exatamente essa passagem. Vou deixar aqui no card para vocês. Mas já vou adiantando que não tem nada a ver com aquilo que os espíritas defendem. Um outro texto que também os espíritas distorcem e interpretam de uma maneira muito porca é o texto de Mateus capítulo 1, quando a Bíblia nos ensina, palavras do nosso Senhor Jesus, que João Batista seria o Elias que estaria de vir. Só que essa informação, essa afirmação, ela é enganosa até mesmo com base na doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 166, Allan Kardec diz que para que alguém consiga reencarnar, é necessário que o corpo da sua encarnação anterior tenha sido completamente destruído.
Só que quando nós abrimos a Bíblia e lemos, nós vemos que o profeta Elias ele não morreu. Ele foi arrebatado pelo Senhor. Então é impossível que João Batista fosse uma reencarnação de Elias. Seguindo os princípios, né, que nós estamos analisando à luz do Espiritismo agora para mostrar como essa doutrina é uma fraude, é impossível que o profeta Elias tenha reencarnado em João Batista. Um outro texto que os espíritas usam para tentar distorcer a Bíblia e afirmar aí as suas heresias é justamente a ocasião da transfiguração do Senhor. Na verdade, esse texto afirma justamente todo o contrário do que os espíritas creem. Se os espíritas não creem que Jesus é Deus, essa passagem afirma categoricamente a divindade de Cristo. Dentro dessa passagem, os discípulos eles tiveram a oportunidade de ver ali um pouco da glória do nosso Senhor, do corpo glorificado do nosso Senhor, que fez com que ele brilhasse na frente deles. Além disso, essa passagem revela uma validação do ministério do Senhor. Quando Moisés e Elias estão diante de Cristo e Deus ordena que todos se calassem para ouvir o que o Senhor tinha de dizer, ele estava falando que Cristo era superior a Moisés, que naquele momento estava representando a lei, e também a Elias, que estava representando ali todos os demais profetas. O intuito daquela passagem não era criar uma nova doutrina de comunicação com mortos. Muito pelo contrário, ela validar o ministério de Jesus, apontar para a divindade dele e também testemunhar aquilo que nós vemos ali no Evangelho de Lucas, como seria a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que estava na iminência de acontecer lá na cidade de Jerusalém. Até porque a própria Escritura condena de maneira veemente a comunicação com mortos, no texto de Deuteronômio, no capítulo 18. Tentar interpretar essas passagens de maneira alegórica, para afirmar que João Batista era o Elias reencarnado, ou que Jesus estava estimulando a comunicação com mortos, desculpa, mas é um trabalho de burrice. É um trabalho de desonestidade intelectual que tem fundamento no engano de Satanás. Nós temos que lembrar que a Bíblia nos afirma que em muitas ocasiões Satanás ele se finge de anjo de luz. Então muitos dos ensinos que muitas pessoas afirmam ser verdadeiros são na verdade enganos de Satanás. No texto de Mateus capítulo 11, verso 14, né, que é a famosa alegação de Jesus de que João Batista seria o Elias, na verdade Jesus não está dizendo que João Batista é o Elias reencarnado, mas é que o ministério profético de João Batista seria semelhante ao ministério profético de Elias, apontando sobre a vinda do nosso Senhor, sobre a necessidade do arrependimento, sobre a necessidade da busca por santificação. Então Jesus não está falando sobre reencarnação aqui, está falando do modelo do ministério profético do profeta João Batista. Diante de tudo que nós estamos falando aqui, fica extremamente evidente que o Espiritismo ele é sim uma doutrina que consiste no engano de Satanás. E o pior, Satanás ele opera esse engano abusando do sentimento das pessoas. Muitas pessoas têm ido ao Espiritismo na expectativa de comunicar com seus entes queridos das pessoas mortas, mas como eu disse, no final das contas eles estão comunicando apenas com demônios. A palavra de Deus ela proíbe isso veementemente. Todos os pressupostos do Espiritismo, eles são contrários à palavra de Deus. A própria formação do Espiritismo ela se deu de uma maneira oposta à palavra de Deus. Quando Allan Kardec recebeu a sua doutrina de espíritos, segundo ele diz que essas revelações, na verdade, eram continuidade do ministério de Jesus. Era um novo evangelho, a continuidade do evangelho de Cristo. Só que a Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 1, no verso 1, a seguinte questão. Antigamente, o Senhor falou por meio dos pais e dos profetas. E nos últimos dias, falou por meio de Cristo Jesus. A pergunta que eu deixo para você, que é espírita, também para os cristãos que estão vendo esse vídeo, é a seguinte. Se Deus falou por meio do seu Filho, o Deus vivo encarnado, se o Deus veio até a Terra para poder nos ensinar, o que mais faltou ensinar? O que mais ficou pendente de ensino? O que mais pode ser dito que é mais importante do que aquilo que Jesus afirmou? Será que Jesus é um Deus esquecidinho? Será que Deus Pai é um Deus esquecido, que esqueceu de falar alguma coisa e aí teve que mandar Allan Kardec, por meio dos seus espíritos, para nos ensinar alguma coisa? Será que é isso? A Bíblia nos dá severas advertências sobre aquelas pessoas que propõem outro evangelho, como eu já falei aqui da carta de Paulo aos Gálatas, mas também nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 22, que a Bíblia nos ensina que é proibido, a revelação do Senhor ela já está fechada. Tudo que é contido na Bíblia é suficiente para a salvação do homem, para que nós possamos viver para a glória de Deus e conhecer sua vontade. De maneira que o próprio Cristo proibiu que qualquer outra revelação fosse colocada ao lado da palavra de Deus, ou fosse incluído na palavra de Deus. Só isso também já seria suficiente para dizer mais uma vez que o Espiritismo é uma doutrina de demônios. Então meu apelo para você é o seguinte, não troque ou não negue o Cristo que é Deus, que encarnou, morreu e ressuscitou por conta dos nossos pecados e hoje está nos oferecendo a salvação.
O texto de Hebreus também vai nos dizer que aquelas pessoas que foram iluminadas pela palavra de Deus, que participaram da graça de Cristo, mas que caíram, que ficaram para trás, que viraram as costas para o Senhor, é impossível que essas pessoas sejam regeneradas pela salvação. Portanto, se hoje você está ouvindo essa mensagem, não dê as costas para o Senhor. Se você é um cristão que está pensando em buscar no Espiritismo a razão para a sua vida, a fé na sua vida, eu quero te dizer que o Jesus que eles creem é uma caricatura demoníaca do Jesus que nós cremos, o Jesus da palavra de Deus. Então não vire as costas para o Senhor, não crucifique Cristo novamente, porque a expectativa para isso é o juízo eterno. Não troque a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, pelo engano de Satanás. E se você, que é espírita e está me ouvindo, quero te dizer o seguinte: Deus perdoa os nossos pecados do tempo da ignorância. O texto bíblico nos informa que as misericórdias do Senhor elas se renovam sobre nossas vidas todos os dias. Então hoje é um dia possível ainda de arrependimento. Se você ouvir a palavra do Senhor, crer nessa mensagem e se arrepender dos seus pecados, você certamente será salvo. Então largue o engano, largue toda a mentira do diabo e entregue a sua vida para o Senhor. Eu fico muito triste quando eu ouço relatos de pessoas que estão sendo seduzidas a participar do espiritismo. Cristãos que estão participando de reuniões espíritas, estão cultuando ao demônio. Isso precisa ser dito à luz da palavra de Deus. Então não troque a sua salvação em Cristo pelo engano de Satanás. Não faça como Eva fez ao dar ouvidos à serpente e se rebelou contra Deus. Porque a ordem do Senhor é que nós venhamos a ficar vigilantes, reter a nossa coroa, para que ninguém nos roube e ninguém nos tome essa coroa. Amém? Eu vou deixar uma playlist para vocês aqui no final do vídeo, onde eu analiso as principais seitas cristãs, como o catolicismo romano, adventismo do sétimo dia, a religião dos mórmons, também a CCB. Se você quiser, vai ser muito bom, muito enriquecedor para você adquirir esse conhecimento de como o diabo atua por meio de cada uma dessas seitas. Vou deixar para vocês também aqui nos comentários e na descrição o vídeo sobre a interpretação correta da passagem de Saul com Samuel, para que você também possa ver e compreender com mais profundidade esse ensino. Se nesse vídeo eu trouxe para você algum ensino bíblico e fiel à palavra de Deus, quero te pedir para clicar aqui no botãozinho gostei, porque você nos ajuda demais. O YouTube entende que o nosso vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Por favor, também, clica aqui no botãozinho compartilhar, porque aí o YouTube vai enviar esse vídeo para mais pessoas e ele pode ir, inclusive, para cristãos que estão pensando em abandonar a Jesus para seguir essa doutrina espírita, que é tão perniciosa. E se você fizer isso, certamente você estará ajudando muito o nosso ministério. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo comigo até aqui. E se assim for da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te aguardo no próximo vídeo. Amém?